Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 1. Já de antemão agradeço a oportunidade ao nosso pastor Wagner. Agradeço ao meu Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nesta noite trazendo a palavra de Deus, que tudo que vem acontecer nesta noite seja inteiramente para a sua honra e sua glória. Amém, igreja? Todos encontraram? Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Amém. A palavra do Senhor diz no verso 1: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarsis. Pagou uma passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio ao mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos de quem é a culpa, de quem é o culpado por esta tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: Que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhe havia contado. Ainda lhe perguntaram: Que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 12 e último. Ele respondeu: Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Vamos orar neste momento mais uma vez. Senhor, nosso Deus de Israel, grandioso, ó Deus, teu nome seja exaltado, ó Deus, mais uma vez, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite, ó Deus, humildemente, para que a tua palavra, meu Pai, fique em nossos corações nesta noite. Que tudo que vem acontecer nesta noite, ó Deus, eu te suplico, seja inteiramente para a tua honra e tua glória. E tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, eu te peço humildemente, ó Pai, seja da tua vontade. Me ajuda nesta noite, ó Deus, a trazer uma palavra, meu Pai. Nos ajuda a entender a tua palavra nesta noite. É assim que eu te oro, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Peço que os irmãos se sentem neste momento, mas fique com a sua Bíblia aberta. Nós iremos estar sempre voltando para a palavra do Senhor. Nós acabamos de ler um livro chamado Jonas, e eu tenho certeza que todos que estão aqui presentes nesta noite já ouviu falar da história de Jonas, o profeta Jonas. Eu ouço dizer que é um dos livros mais conhecidos da palavra do Senhor. Ainda quando eu era jovem, era criança, minha mãe já me falava dessa história. Só que por eu ser jovem, eu não chegava a entender
completamente a história da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, Jonas era um profeta israelita. Ele morava em uma cidade chamada Gade-Rafé, e ele vinha da tribo de Zebulon. Ele era filho de um homem chamado Amitai, como nós acabamos de ler no primeiro versículo. E nós podemos olhar para esse texto e tirar várias aplicações para o nosso cotidiano, para as nossas vidas. E eu estava orando ao Senhor, clamando a Deus para que Ele me desse uma palavra nesta noite e falasse ao meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar também ao seu coração nesta noite. Se você crê nisso, diga amém. Jonas era um profeta, e ao lermos a palavra do Senhor, esse texto, nós iremos perceber que ele era um profeta um pouco diferente dos outros, pelo menos no que foi citado aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz no verso 2: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. Olhando para o texto, meus amados irmãos, nós iremos entender que quem falou com Jonas não foi o rei da época, o rei de Israel, que era Jeroboão II. Quem falou com Jonas não foi um general do exército. Quem falou com Jonas não foi qualquer outro homem influente em meio a uma sociedade. Quem falou com Jonas para que ele levasse a palavra até essa grande cidade, como o verso 2 diz, a cidade de Nínive, foi Deus. E eu olho para esse contexto e começo a observar, e não sei o que é que Jonas, naquele momento que ele estava pensando, o que ele tinha em sua cabeça. Por quê? Quem falou com ele foi o próprio Deus de Israel, o Deus maravilhoso, o Deus que cuida de mim e cuida de você, o Deus que está sempre a nos ajudar, o Deus que enviou seu único filho para morrer por nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que Jonas, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o que Deus tinha dito a ele, o que ele deveria fazer era obedecer à palavra do Senhor. Mas me chama a atenção que ele faz contrário à palavra do Senhor. Jonas pega, ele desce para outra cidade. A palavra do Senhor diz no verso 3 que o objetivo de Jonas era fugir da presença do Senhor. E Jonas, escutando a palavra do Senhor, o que é que ele faz? Ele talvez não se agradou do que Deus mandou ele fazer. Ele pega, ele desce até uma cidade, como o verso 3 diz, até uma cidade chamada Jope. E chegando lá, ele pega uma embarcação e parte direto para Nínive. Desculpe, irmãos, e parte direto para Tarsis. O que me chama a atenção é que no verso 4 a palavra do Senhor diz: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Nós percebemos que Jonas tudo fez para correr da presença do Senhor, mas olhando para o contexto bíblico, ele não tinha aonde se esconder. Jonas, ele tinha que fazer o que Deus tinha colocado em seu coração, que era levar a palavra, pregar contra aquela cidade chamada Nínive, porque o Senhor disse que os pecados daquela cidade subiu até a sua presença. Todas as coisas maus, a violência daquela cidade, a imoralidade subiu à sua presença. E isso nos chama a atenção e nos leva também a lembrar de Sodoma e Gomorra, porque os pecados de Sodoma também subiu até a presença do Senhor. Os pecados de Sodoma subiu de uma forma que Deus veio a destruir aquela cidade. Mas com Nínive acontece algo diferente. A palavra do Senhor diz que Ele tem um interesse, o nosso Deus de Israel, de enviar o profeta Jonas até esta grande cidade chamada Nínive, para que a palavra de Deus fosse pregada. De imediato nós percebemos que Deus tinha um objetivo, que era salvar aquelas pessoas que estavam em Nínive. Mas Jonas não fez o que Deus pede. Ele ousa, ouvindo a voz de Deus. Mais uma vez eu repito, eu não sei onde ele estava com a cabeça. Ele faz contrário à vontade do Senhor. E é muito forte o que o versículo diz aqui. Ele foge da presença do Deus de Israel. Voltando para o texto, no verso 4, a palavra do Senhor diz que Deus mandou um vento forte sobre o mar, e caiu tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Todos aqueles, meus amados irmãos, que estavam no navio, começaram a se assombrar.
né? Viu o mar, a tempestade, o vento forte batendo sobre o navio e o navio prestes já a se despedaçar. A palavra do Senhor diz que cada um orava ao seu Deus. Se você observar no verso 5, você vai perceber: então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que o Deus que está aí não é o Deus com letra maiúscula, é o Deus com letra minúscula. E tiraram a carga do navio para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Interessante, ele ouve a palavra do Senhor, ele não atende à palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, ele desce ao porão do navio e vai dormir como se nada estivesse acontecendo. Meus amados irmãos, o que me chama a atenção foi a ousadia do profeta em fazer tal coisa. No verso 6, a palavra do Senhor diz que o capitão se dirigiu até o porão do navio. Chegando lá, ele encontra Jonas dormindo e ele acorda Jonas e diz: homem, te levanta de onde tu estás, clama ao teu Deus para que ele tenha compaixão de nós e venha nos proteger e venha nos livrar da morte. Meus amados irmãos, eu quero neste exato momento deixar o primeiro tópico aqui nesta noite. E espero que esse tópico venha tocar o seu coração para a honra e glória do nosso Deus. O primeiro tópico é: Deus não apoia a rebeldia. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos repetissem comigo: Deus não apoia a rebeldia. Aí você diz: como é que o profeta está sendo rebelde? Mas ele foi, porque ele sabia que se ele estivesse desobedecendo a ordem de Deus, ele estava sendo rebelde. O profeta, ele sabia de tudo isso, mas ele, com as suas pernas, com a sua vontade, ele decidiu andar no caminho que ele achava melhor, que era fazendo a sua vontade. Olhando para os dias atuais, meus amados irmãos, nós podemos perceber, e olhando para esse texto, que Deus, ele não se agrada de forma alguma de rebeldia. Às vezes nós estamos vivendo em uma situação em meio à igreja. Quando eu falo igreja, não é a igreja, a denominação Vale da Bênção, onde nós estamos agindo feito Jonas, onde nós estamos agindo, meus amados irmãos, de uma forma em que nós achamos que fazendo do nosso jeito, fazendo da forma que o nosso coração está mandando fazer naquele momento, é o caminho certo a seguir. Às vezes nós achamos, meus amados irmãos, que a decisão, que quando a palavra de Deus chega a mim, chega até você, através de Deus, através de uma pessoa onde Deus está lhe usando para falar da palavra do Senhor, muitas vezes nós estamos sendo rebeldes e não estamos atendendo à voz de Deus. Essa palavra chegou até o meu coração, mas eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Deus falou primeiro comigo e essa palavra me edificou, meus amados irmãos, tremendamente. Nós devemos tomar cuidado com as decisões, com a minha decisão e você com a sua decisão, referente a algo relacionado a quando você ouvir o chamado de Deus. Jonas, ele estava agindo desta forma. Aí você pode dizer: o que é que Jonas tinha contra a cidade de Nínive? Alguns estudiosos afirmam que ele estava contrário à palavra do Senhor em ir pregar em Nínive, pelo fato de que ele sabia mais ou menos que Deus era um Deus compassivo e misericordioso, e que Deus poderia sim salvar aquela cidade de ser destruída. E o que me chama a atenção é que alguns estudiosos afirmam que Jonas tinha medo daquela cidade, aquela cidade que fazia parte, que representava a Síria. E se você fizer um estudo mais detalhado, você vai perceber que o exército da Síria era um exército poderoso, cruel, perverso, e era conhecido entre as nações por um exército torturador, um exército que, quando ele tinha acesso ao seu adversário, ele matava de formas cruéis, ele agia com formas aterrorizantes. E alguns estudiosos afirmam que Jonas, ele não queria que Deus salvasse aquela cidade, porque aquela cidade poderia futuramente ser uma ameaça a Israel, ao exército de Israel. Mas só que Jonas não percebeu, onde ele deveria ter percebido, que quem falou com ele e mandou ele ir pregar e levar a palavra de Deus, ou seja, algo que for, foi o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui nesta noite,
o Deus que está nos ajudando, meus amados irmãos, o Deus que tem compaixão de mim e de você. Mas Jonas, ele continua com o seu projeto, né, de correr da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz, como eu li no verso 6, o capitão chegou a Jonas e diz: rapaz, te levanta daí, ora ao teu Deus, vê se esse teu Deus também pode nos livrar disso que está acontecendo, porque nós estamos a ponto de morrer. O mar está batendo forte, o navio está a ponto de se despedaçar. E Jonas, no verso 7, diz, e cada um dizia, o verso 7 diz, e cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para sabermos quem é o culpado. Olhando, dando continuidade ao verso 7, por essa tragédia que nos sobreveio, então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Nós devemos tomar cuidado, meus amados irmãos. Foi algo que estava me aperreando bastante durante essa semana. Nós devemos estarmos na igreja focados em meio à palavra do Senhor, onde o único foco tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque o diabo nos dias atuais, ele está usando pessoas de dentro da igreja, pessoas que ele observa que não estão buscando a Deus verdadeiramente, ou estão mais fracos, colocando picuinhas no meio da igreja do Senhor, com o objetivo de destruir, com o objetivo, meus amados irmãos, de fazer com que eu e você venhamos tirar o foco, aonde o foco ele tem que estar, não no homem, mas sim em Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ele não apoia a rebeldia. Nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes nós estamos focados mais em outras coisas, em outras situações, e não estamos buscando ao Deus de Israel conforme Ele nos pede. Não estamos se dedicando em ler a palavra, não estamos, meus amados irmãos, orando, jejuando ao Senhor. E às vezes nós nos tornamos uma presa fácil. Porque quando nós olhamos para Pedro, alguns instantes atrás, quando estava com Jesus Cristo de Nazaré, Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? Quem o povo lá fora está dizendo? E Pedro, ele, com ousadia, ele fala, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo olha para Pedro e diz: olha, quem te falou isso não foi carne nem sangue, quem te revelou isso foi o meu Pai, o Deus. Mas até aí Pedro, ele recebe um elogio. Mas com alguns instantes depois, quando Jesus Cristo está andando e ele começa a predizer a sua morte, dizer que ia ser crucificado, ia ser morto e iria ressuscitar ao terceiro dia, meus amados irmãos, Pedro chega até ele e diz: isso não vai acontecer, meu Senhor. E por algum instante, né, Jesus olha para ele e diz: se afasta de mim, Satanás. Eu percebo, meus amados irmãos, que Satanás, ele pode usar, o diabo ele pode usar a mim e a você, em algumas situações nós não estamos nem percebendo. Mas às vezes ele nos usa, sabe por quê? Porque nós não estamos, muitas das vezes, focados no foco. O foco, Jesus Cristo de Nazaré, em ler a palavra, em seguir o que Jesus nos pede. Está sempre em oração, está sempre, meus amados irmãos, buscando a sua face. Está jejuando, está se dedicando, está plantando amor. Nós devemos tomar cuidado para que eu e você não vire presas fáceis em situações como essa. Nós devemos observar que o nosso Deus, repetindo o tópico, Ele não apoia a rebeldia. Fique atento para que você não seja um rebelde em meio à casa do Senhor, em meio à igreja do Senhor. Devemos ficar atentos para que o nosso coração não fale mais alto. E às vezes nós achamos que quando Deus fala ao meu coração e ao seu coração, você pode até dizer: não, Ele está falando uma coisa que eu já sei e Ele já sabe. Nós devemos, meus amados irmãos, dar ouvido à palavra de Deus, ao homem de Deus. E quando a palavra de Deus chegar a mim, até você, nós devemos estarmos atentos, para que nós não venhamos, como já disse aqui nesta noite, ser presas fáceis e ser usado, para que o nosso coração não venha nos enganar e nós acharmos que estamos fazendo a coisa certa, como o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele não achava, ele queria fazer justamente o que ele fez, fugir da presença do Senhor, como o texto aqui nos diz. Voltando, meus amados irmãos, para o texto, no verso 9, lhe respondeu:
Neste momento, no verso 9 ele diz: lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. No verso 8, meus amados irmãos, os marinheiros que estão naquele navio, eles fazem algumas perguntas ao profeta Jonas. E diz: quem tu és? De onde tu vens? Por que isso está acontecendo no meio de nós? Diz algo para nós. E ele diz: neste exato momento, meus amados irmãos, eu percebo que o profeta Jonas, ele começa a se arrepender, mais ou menos, do que está acontecendo. Porque ele diz, quando é perguntado a ele quem seria ele, quando perguntaram a ele, por que isso está acontecendo e de que povo tu és, ele não nega a sua origem, ele fala a verdade e diz, ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele não fugiu de suas origens. E no verso 10 diz: então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. No verso 11 diz: ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar continua cada vez mais tempestuoso. E ele responde: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Meus amados irmãos, nós percebemos que ele confessa que estava errado. Ele confessa, meus amados irmãos, que tomou uma atitude que desagradou a Deus, e por isso ele estava passando por aquela situação. Ele olha para todos e diz: olha, me joga ao mar. Mas ele não ia cair ao mar calmo. Ele sabia que se ele fosse jogado ao mar naquele momento, ele poderia vir a falecer, porque a água estava tempestuosa. Aconteceu que a água estava muito agitada, mas ele diz: olha, me joga ao mar, que eu sei que tudo isso aqui no meio de vocês vai parar, porque tudo isso está acontecendo por minha causa. E o que me chama a atenção foi a humildade de Jonas neste momento. Ainda continuou agindo errado, fugindo da presença de Deus, mas ele veio e reconheceu que estava fazendo errado, e tudo aquilo que estava acontecendo por uma única pessoa que se dizia o culpado, e ele diz: eu sou o culpado de tudo isso que está acontecendo. No verso 13: entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso, clamaram ao Senhor e disseram, algo me chama a atenção, porque esses homens clamaram ao Senhor, e esse Senhor que está na sua Bíblia aí, é com letra maiúscula, é o Senhor nosso Deus. E logo no início, nós percebemos que eles clamavam cada um ao seu Deus, mas não era ao Deus de Israel. Nós percebemos que o Deus que estava sendo mostrado aqui em meio à palavra do Senhor eram outros deuses e não ao Deus de Israel. E veja o que está acontecendo neste momento. A palavra do Senhor está chegando, chegou até aqueles homens para que aqueles homens viessem conhecer o Deus de Israel. E olha aqui o que o verso 14 diz. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque fizeste o que te agrada, ó Senhor. No verso 15: então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou imediatamente. Aqueles homens, meus amados irmãos, começaram a temer ao Deus de Israel. Viram toda aquela situação, e o que me chama a atenção é que eles começaram a acreditar no Deus de Israel. E no verso 16 a palavra do Senhor diz: os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos ao Deus de Israel. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Até em um momento como esse, um momento de tempestade, um momento em que todos que estavam ali achavam que poderiam morrer, a palavra do Senhor diz que o mar batia forte no barco, e o barco estava a ponto de se despedaçar. Mas neste momento o Senhor arruma um jeito, porque o nosso Deus ele é grande em nos surpreender. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E aquelas pessoas que estavam ali sofrendo há alguns minutos atrás,
eles ouvem falar no Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e eles acreditam no Deus de Israel, como nós lemos aqui no verso 16. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos ao Deus de Israel. Meus amados irmãos, eu entendo que em meio a esses momentos de tempestade, em meio a esses momentos que você está passando, esses momentos de turbulência, você não pare de falar da palavra do Senhor. Porque é nesses momentos também que Deus nos usa para que o Evangelho do Senhor seja propagado e vidas que estão ao nosso redor venham a se converter e a adorar ao Deus de Israel. No verso 17, então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Eu queria neste exato momento levantar mais um tópico, trazer mais um tópico aqui para os irmãos. E o tópico é aprendendo no deserto. Eu sei que todos os irmãos aqui já escutaram algum tópico parecido com esse. O nosso pastor Wagner está sempre pregando, nos mostrando que o crente, ele passa pelo deserto, mas não passa para morrer no deserto, passa para aprender mais do Deus de Israel. Ele passa para que ele venha se fortalecer, ele passa para que ele saia mais maduro dessa situação, e ele passa para que o nome do Senhor seja glorificado. Aprendendo no deserto. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto, isso é claro e é evidente. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação em que nós não estamos entendendo o que está acontecendo, e o nosso Deus de Israel nos coloca no deserto para que eu e você aprenda mais, para que eu e você saia fortificado, saia mais maduro, saia mais fortes em meio à palavra do Senhor. Mas existem situações, meus amados irmãos, que eu e você, com a minha atitude e você com a sua atitude, nós entramos em um deserto. Nós olhamos para Jonas e percebemos que ele andou com as suas próprias pernas. É como que Deus tivesse colocado Jonas em uma estrada e diz: Jonas, olha, vai por aqui. E Jonas olha, mas Jonas diz: eu não vou por aqui, eu não quero. Mas ainda que Deus olhasse para Jonas e dissesse: olha, você saindo da estrada, você pode encontrar situações de perigos, você pode encontrar algo que não vá lhe agradar, que vai fazer você sofrer bastante. Mas Jonas vai e sai do meio dessa estrada, e faz porque ele tinha vontade de fazer, de sair da presença do Senhor. Mas o nosso Deus, ele não brinca em serviço, e nós devemos tomar cuidado, porque muitas vezes, meus amados irmãos, eu e você, nós devemos, às vezes entramos em um deserto para que nós venhamos a aprender, e Deus deixa, e Deus diz: você não quer ir por esse lado? Então vá por esse lado. Você quer ir pelo lado mais complicado? Então vá pelo lado mais complicado. Agora preste atenção, você vai aprender de uma forma dolorosa, porque você não está ouvindo e atendendo ao pedido do nosso Deus. Jonas, ele faz contrário e sofre, que sirva de exemplo para nós. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos agindo dessa forma. Está tudo bem em nossas vidas e nós começamos a fazer contrário à vontade do Senhor, e é nesse momento que nós entramos em uma situação que Deus pode nos colocar em meio ao deserto, para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos aprender que nós não devemos sair da presença do Deus de Israel. Aconteceu uma situação comigo, vou citar como exemplo, em que Deus falava ao meu coração: nós somos falhos, nós somos pecadores. E eu trabalho na parte da manhã lá em Juscelmo. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já sabem que eu trabalho lá em Juscelmo, e trabalho também à tarde na escola. E eu percebia, meus amados irmãos, que por meio da correria eu chegava em casa, me apressava, fazia todas as coisas correndo, não me organizava, não preparava as coisas em casa para que me favorecesse até eu sair mais cedo para ir até a escola, que dura em média, eu dou aula no sítio Barra do Jardim, dura em média 20 minutos, 15 minutos. E eu saía em disparada, pegava minha moto, em toda a carreira aqui na cidade de Agrestina, de uma forma errada. E Deus falou através de muitas pessoas, dizendo: olha, Robson, toma cuidado, porque você está correndo. Me viu passando ali na estrada de Barra do Jardim e dizia: você passou feito uma bala.
por favor, Robson, não corra desse jeito, porque se você cair, o negócio vai ser complicado. E Deus vinha falando ao meu coração. Eu disse, meu Deus do céu. Mas às vezes eu continuava, né, não me organizando. Em meio à desorganização, Deus estava querendo me ensinar. E me ensinou. Certo dia eu estava indo à escola, e eu vou descendo ali na rua Josina Galvão, e quando eu estou com a minha moto, não estava em uma alta velocidade, mas estava um pouco apressado. Quando eu desço, eu percebo que ia um rapaz, um adolescente mais ou menos 12, 13 anos de idade, na bicicleta, em uma bicicleta. E eu percebo que ele estava no canteiro à direita. Eu disse, não, ele está longe, eu estou no meio aqui da rua, nada poderá acontecer. Eu fui. Mas no momento que eu acelero, este rapaz, de uma forma inusitada, ele faz uma curva à esquerda e acontece que eu venho a bater nesse rapaz com a moto. E eu fiz força para não bater nele, para livrar este jovem. E vim a cair ao lado, à esquerda, e me machuquei. Mas eu fiz por onde cair mesmo, para que não atingisse aquele jovem. E meus amados irmãos, eu me levantei desesperado. Disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu neste exato momento? Parece que o mundo caiu, porque eu fiquei muito preocupado com aquele jovem. Fiquei preocupado até demais. E no momento que eu me levanto da moto, eu não estou preocupado comigo, nem com a moto, e vou até ele. E graças a Deus nada aconteceu com o jovem. O jovem se levanta. Em meio àquela situação, Deus foi misericordioso e compassivo. E Ele protegeu aquele jovem de nada ter acontecido com ele. E às vezes nós olhamos, meus amados, e nós estamos agindo, fazendo coisas desorganizadas, e Deus chega a mim e a você e diz, olha, toma cuidado, presta atenção, porque isso pode te levar para um deserto, e você vai aprender, e pode ser bastante doloroso esse deserto. Meus amados irmãos, eu fui para a escola dar aula, mas eu confesso aos irmãos que eu fiquei à tarde, parecia uma eternidade. Eu fiquei muito preocupado por demais. E Deus falou ao meu coração durante toda a tarde, tocando ao meu coração e dizendo, ouve quando eu falar contigo. E aqui, meus amados irmãos, eu fiquei toda a tarde preocupado. Saí da escola correndo, fui até atrás do rapaz. E nada aconteceu com ele, para a honra e glória do nosso Deus. Mas se tivesse acontecido, e aí? Se algo sério tivesse acontecido com aquele garoto, o que seria de mim? Em uma oração eu disse, meu Deus do céu, que nada aconteça com ele. Porque eu não sei o que seria de um crente, de um homem que busca fazer a vontade de Deus. E por um ato de desorganização, desorganizado, agindo de uma forma como o seu coração está querendo agir, aquele homem viesse a acontecer, aquele jovem, alguma coisa com ele. E aquilo tocou o meu coração. E eu senti Deus falar, dizer, ouve quando eu falar contigo. Que neste momento, meus amados irmãos, nós viemos a atentar. Porque Jonas, ele fez contrário à vontade. E ele entrou em um deserto aqui, ó. Porque a palavra do Senhor diz que Deus preparou um peixe, e o peixe não estava com fome, não. O peixe foi preparado por Deus para engolir Jonas. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem, é uma fábula. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem, isso é uma passagem que está conjecturando algo, é uma parábola. Não, aconteceu, foi verdade. Porque Jesus Cristo, quando está em Mateus capítulo 12, do verso 38 ao verso 41, pregando, aonde os fariseus, eles tentam testar o nosso Senhor Deus, pedindo mais um milagre, Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, do verso 38 ao verso 41, Jesus Cristo cita esse livro, Jonas. Ele diz, vou ler aqui para os irmãos, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele explica aos fariseus que não ia mostrar nenhum milagre a eles, porque Jesus já tinha feito muitos milagres. Ele estava ali para querer testar o nosso Jesus Cristo. E ele cita esse livro de Jonas. É interessante. Por isso, meus amados irmãos, quando alguém chegar para você dizendo que a Bíblia,
o que está aqui na Bíblia, que eu sei que acontece. Existem pessoas que chegam até a mente a você e dizem: olha, não acredita em tudo que tu vê na Bíblia não. Aí você fala a verdade a ele, que tudo que está neste livro, a palavra santa e bendita do Senhor, está nesse livro porque é pura verdade, porque quem falou foi o nosso Deus, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus maravilhoso, o Deus exaltado entre as nações. Então nós devemos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos agindo e em algumas situações pode ser que eu e você caia em um deserto. Eu não sei se ele vai passar. Uma tarde, como um exemplo do que aconteceu comigo, isso é um dos exemplos. Eu não sei, meus amados irmãos, se vai passar um mês, um ano, mas tome cuidado. Ouça a voz do Senhor falar ao seu coração e atenda. Não seja rebelde ao Senhor. E a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que no momento em que o Senhor prepara o peixe, Jonas é engolido por aquele peixe. No capítulo 2, a palavra do Senhor diz, tem como título, a oração de Jonas no ventre do peixe. No capítulo 2, verso 1, a palavra do Senhor diz: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Olha, no momento que Jonas caiu, em uma situação como essa, ele orou ao Senhor. E no verso 2 disse, clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Do ventre do Sheol, gritei, e Tu ouvistes a minha voz. O nosso Deus, meus amados irmãos, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Eu olho para esse texto, e o que Deus poderia fazer com Jonas? Ele poderia se irar também com Jonas, mas veja o que acontece. Jonas faz tudo contrário à vontade do Senhor. Ele faz contrário, mas Deus, Ele prepara esse peixe. A palavra do Senhor diz que o peixe engole ele, mas ele passa 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Mas quando ele reconhece que ele clama ao Senhor e ora ao Senhor, a palavra do Senhor diz: clamei o Senhor na minha angústia, e Ele me respondeu. Meus amados irmãos, nós somos falhos e pecadores. Em meio às nossas falhas, o que nós devemos fazer? Quando você falhar, quando você fazer algo que desagrada a Deus, reconheça o seu erro, busque ao Senhor, peça perdão, porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, e Ele vai ouvir a minha e a sua oração, e Ele vai ter compaixão de mim e de você. Agora preste atenção, não faça mais, busque não estar mais fazendo aquelas coisas que outrora fazia e desagradava ao Senhor, que outra hora fazia e o nosso Deus não estava gostando, e você estava passando por alguma situação que viesse pagar uma consequência porque você estava fazendo algo que desagradava o Senhor. Faça feito Jonas. Jonas observou que estava errado, que estava passando por um momento complicado, e porque fez algo contrário à vontade do Senhor, e ele ora ao Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus olha para ele, perdoa ele, porque diz: Ele ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor diz no verso 3, ele continua: pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e correntes de águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. E eu disse: fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? Eu percebo neste capítulo 2 que Jonas está começando a ficar com o seu coração aquebrantado pelo que ele tinha feito. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, vamos ler aqui o verso 7. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti, o teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam-se de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. E a palavra diz no verso 10: o Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas para a terra. Mas quando Jonas achava que estava tudo certinho, não, agora vamos ver o que vai acontecer. A palavra do Senhor chega a Jonas e diz: olha, pela segunda vez, vai até Nínive e prega a palavra do Senhor, o que eu mandar você pregar. E a palavra do Senhor diz, ele diz, no verso 2 do capítulo 3, vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande
e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. E algo maravilhoso acontece. A palavra do Senhor diz que Jonas faz o que Deus pede. E a palavra do Senhor diz que todos naquela cidade ouviram a palavra do Senhor, acreditaram na palavra do Senhor. O rei daquela cidade, meus amados irmãos, ele se levantou do trono, se vestiu de pano de saco. Ele se vestiu de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas e ordenou um decreto em toda a cidade: um jejum entre homens, mulheres e até os animais. Ninguém comia e ninguém bebia. E sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que Deus olhou para aquele povo e ele não se arrepende de destruir aquela cidade, mas sim, ele se compadece daquela cidade, e aquela cidade não foi destruída, para a honra e glória do nosso Deus. Veja o que estava acontecendo. Jonas estava correndo de uma situação em que Deus queria usar ele como instrumento para que, em média, mais de 120 mil pessoas que existiam naquela cidade viessem a se arrepender dos seus maus caminhos e adorar ao Deus de Israel. E acontece, a palavra do Senhor diz que Deus, ele se compadece daquela nação, se compadece, e aquelas pessoas, e ao invés de serem destruídas, aquela cidade, ela se arrepende dos seus caminhos maus. Nós podemos olhar para 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, onde a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra do Senhor, ela não cai sobre terra. Deus, ele é compassível, ele é misericordioso. Existem pessoas que chegam até nós e dizem o seguinte: olha, eu não vejo no Velho Testamento graça de Deus em meu Velho Testamento. Eu não vejo Deus se compadecendo. Deus é muito cruel no Velho Testamento. Mortes acontecendo, guerras, exércitos sendo levantados contra a nação de Israel, e muita morte. Existem pessoas que não têm o conhecimento da palavra do Senhor, mas são textos como estes aqui que você mostra a compaixão do nosso Deus de Israel a essas pessoas e diz: olha aqui o que ele fez. Ele teve compaixão dessa cidade, 120 mil habitantes, e ele não se arrepende, como a minha Bíblia diz aqui. Essa palavra tem se arrepende. Jesus Cristo não se arrepende, mas sim, ele teve compaixão, e aquela cidade não foi destruída. Nós podemos olhar para 2 Crônicas, capítulo 21, onde o rei Davi, ele faz algo também contrário à vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que Satanás se levanta e usa Davi no capítulo 21, verso 1, e faz com que incita Davi a fazer uma contagem de Israel. Davi já estava com o seu coração orgulhoso, achando que a vitória de suas guerras estava em meio ao seu exército. Ele parece que tinha esquecido que toda a vitória do exército de Israel só acontece porque o Deus está à frente de todas as batalhas. E a palavra do Senhor diz: por ele ter errado, várias pessoas vieram a passar por dificuldades, e Deus mandou uma praga até Israel, e 70 mil homens vieram a falecer, vieram a morrer. E Davi ficou desesperado por aquela situação. E a palavra do Senhor diz que quando ele olha para o céu e vê o anjo desembainhando a sua espada, ele ora ao Senhor, ele clama ao Deus de Israel. E mais uma vez o Deus de Israel tem compaixão daquele povo e desiste de exercer juízo sobre aquela nação. Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é grande em misericórdia. Voltando aqui, meus amados irmãos, para o texto, no verso 4, no capítulo 4, onde tem como título: a ira de Jonas e a resposta do Senhor. No verso 1, a palavra do Senhor diz: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso pelo que aconteceu. Quando nós pensamos que Jonas estava aprendendo, a palavra do Senhor diz que Jonas, ele fica extremamente contrariado e furioso. No verso 2 diz: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e te arrependes do mal.
demonstra mais uma vez que Jonas estava com seu coração duro. O interesse de Jonas é que aquela cidade ela viesse a ser destruída. Aí você diz, mas você não sabe o que estava no coração dele, o que tinha acontecido para ele estar dessa forma. Como eu já disse aqui, alguns estudiosos afirmam que ele tinha medo que aquela cidade se voltasse contra Israel futuramente. Isso é alguns estudiosos que afirmam, não está na Bíblia. Mas independente do que os estudiosos estão afirmando ou não, independente do que Jonas estava querendo fazer ou não, ele deveria fazer a vontade do Senhor. Ele não deveria ficar com raiva. E a palavra do Senhor diz que ele faz uma pergunta ao Senhor, mas eu sabia que isso ia acontecer. Está vendo? É desta forma. E no verso 3 diz: ó Senhor, agora tira-me a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Jonas continua ainda agindo dessa forma. E eu observo aqui que Deus está ensinando a Jonas, ensinando a mim e a você nesta noite, que nós devemos amar ao próximo. Jonas deveria ter mais amor por aqueles povos ali, por aquela cidade. Deveria ter mais amor por todos aqueles que viviam naquela cidade. E entender que Deus queria salvar a vida de todas aquelas pessoas. E Jonas estava agindo ainda conforme o seu coração. Ele estava ainda, ao lermos a palavra, percebemos que ele estava com o seu coração duro, ainda fazendo conforme a sua vontade. Meus amados irmãos, que nós possamos olhar para esta palavra nesta noite e venhamos tomar exemplo como o que aconteceu aqui com o profeta Jonas. Tenho certeza, a Bíblia não nos mostra mais a respeito desse profeta, mas tenho certeza que esse texto está aqui mostrando dessa forma o seu jeito de agir, o seu mau jeito de agir, para nos ensinar. Mas Jonas era um profeta de Deus. Eu tenho certeza que Jonas agiu e também andou nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra essa falha para ensinar a mim e ensinar a você que nós devemos andar conforme a obediência do nosso Senhor Deus. Que nós devemos andar seguindo a sua palavra e atendendo ao seu chamado, seja ele qual for, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, igreja? Já de antemão, eu agradeço ao pastor Wagner pela oportunidade de vir aqui, ele confiar, de vir aqui até a frente e trazer a palavra do Senhor. Não é fácil estar aqui na frente, é difícil, mas quem nos ajuda neste momento é o Deus de Israel, que está sempre a nos apoiar para a honra e glória do nosso Deus. Quero passar a palavra para o pastor Wagner.